Bom, gente, olha só, faltando 2 dias para o começo da Copa do Mundo, né? Em outros anos estaria todo mundo falando disso, né? Dessa vez o sentimento parece um pouco diferente. O próprio Madu vem tratando, vem falando algumas vezes sobre isso aqui no 3 em 1. E essa percepção foi traduzida em números pelo Datafolha hoje. De acordo com o Instituto, 53% dos brasileiros não estão interessados na Copa. Trata-se do pior índice desde 1994, quando o Datafolha fez a pergunta pela primeira vez. O desinteresse pelo Mundial da Rússia se destaca entre as mulheres, pessoas de 35 a 44 anos, moradores da região sul do país e aqueles com renda familiar de até 2 salários mínimos. Ô Madu, começa esse tema com você então, que você vem batendo nessa tecla já há um bom tempo. Como é que você explica esse desinteresse aí pela Copa que agora o Instituto Datafolha traz em números? Eu acho, Patrick, que é a situação que a gente está vivendo no Brasil. Você está vivendo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde eu circulo mais e procuro conversar com as pessoas da rua. Existe um desemprego enorme, né? Um desânimo muito grande com relação ao futuro, uma incerteza muito grande. As pessoas estão desanimadas de uma maneira geral, não com relação só à Copa, não. Há um desânimo com relação ao futuro, ao que nos espera, como é que a gente vai sair do buraco que está. Existe uma percepção das pessoas muito grande, assim, de que a gente está vivendo um tempo muito difícil. Então é complicado a pessoa se motivar, né? Para reunir os amigos, para pintar a rua, né? Para comemorar. Quando você se você não está desempregado, tem um parente que está desempregado, tem um amigo, né? Passando por dificuldades. As pessoas estão passando por grandes dificuldades. E isso contamina a sociedade como um todo, não tem como não acontecer. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? O grau de violência que a gente vem tendo desestimula as pessoas a sair à rua, que é uma coisa óbvia, né, de Copa do Mundo, depois do jogo, né, principalmente quando tem uma vitória brasileira, as pessoas saírem à rua, fazer um samba, comemorar. Além de estar sem dinheiro, as pessoas estão com medo. Né? Estão com medo de... Eu fui jantar com os amigos até de fora, agora no domingo, por volta de 10 horas da noite, as ruas do Leblon, no Rio de Janeiro, estavam vazias. É desalentador, é desolador. Né? Num domingo à noite, é inacreditável. É isso, eu acho que é a situação que o Brasil vive. E para completar meu raciocínio, eu acho também, por conta do FIFA Gate, do escândalo da FIFA, a Copa do Mundo de futebol como um todo perdeu muito por exemplo, para a Copa dos Campeões na Europa, para a Copa UEFA, né? A FIFA perdeu muito da credibilidade, né? Dado que se vê a manipulação de chaves, a manipulação de resultados. A Copa do Mundo tem que, assim como o nosso país, o Brasil, recuperar a sua imagem, a sua credibilidade. Então, a nível mundial, eu também eu sinto que não existe o frisson, né? Aquela emoção que antigamente a Copa do Mundo mobilizava no mundo inteiro. Vai lá, Andreasa. Patrick, pessoal, a seleção brasileira é uma instituição, né? É percebida como tal e associada também à figura muito ruim da CBF. E existe um mau humor do brasileiro, e essa pesquisa capta, relativo a tudo quanto seja representação institucional. Então, a seleção brasileira e a Copa do Mundo, porque o interesse na Copa do Mundo é o interesse na seleção brasileira, né, no desempenho da seleção brasileira, são colhidos por esse desprezo à ideia de representação institucional. Isso me parece um primeiro ponto importante. Segundo, Madureira falou, é a desconfiança encarnada pela Copa do Mundo no sistema esportivo, especificamente no futebol transformado em negócio, né? Em business de entretenimento. Eu estou lançando agora como editor
um livro chamado O Delator. Deixa para mim, André. Deixa para mim. Eu ia falar do seu livro. Eu vou te mandar o livro. Tá bom, mas eu já chego lá. Não, vou deixar você falar. Você já leu, mano? Já comprei, já tô acabando. O livro... Já comprei e já tô quase acabando. De perder o fôlego. Eu não consigo. Eu parei porque eu tinha que acordar cedo hoje. O Delator, a história do J. Ávila, né, dessa companhia Trafic, e que é a linha mestra, mas na verdade é uma radiografia digamos, dos subterrâneos nefastos do futebol brasileiro. É um lançamento aí da edição do nosso querido Andreasa, que eu recomendo. Excelente leitura, bem escrito, quer dizer, é agradabilíssimo, mas continua aí. Você não precisa fazer o jabá, porque não é jabá, é muito bom mesmo. Não, na verdade, eu não programei o jabá, me veio agora nesse momento, mas para dizer o seguinte, o que o livro demonstra, consolida, aliás, de maneira extraordinária, é que o futebol é corrompido do início ao fim, e as pessoas percebem isso, não tem uma operação que não seja corrompida no futebol, e é operação corrupta de ordem privada, é muito pouco de dinheiro público envolvido, isso também contamina, e as pessoas percebem isso. E por fim, mais importante, o terceiro ponto dessa descrença, esse é o mais importante. 53% dos brasileiros, esses que não estão interessados na Copa do Mundo, estão interessados no heptacampeonato do Flamengo e ansiosos para que se cumpra o destino, Patrick Santos, para que a Copa passe e o destino venha inexoravelmente, é isso. Eu não acredito nisso não, mas acho que a Vera tem outro recado aí. Outro recado e outra indicação. Vamos falar de um livro... Outra indicação de leitura, olha aqui, ó, para quem não está interessado na Copa, tem essa leitura ótima do livro do Thiago, para o qual nós vamos ao lançamento, saindo daqui. O Thiago Berrais. Ilustrado, super bem escrito, história das Copas, a biografia das Copas, sendo lançado hoje na Livraria Cultura do Conjunto Nacional aqui em São Paulo. Olha a qualidade desse papel, minha gente. Esse aqui não fala português, como diz você. Belíssimo livro. Então, quem quiser encontrar todo o time do 3 em 1, o resto do elenco da rádio, passa lá, né, Vera? Saindo daqui, a gente faz o convite. Vai também, Reginaldo? Então, ó, todo mundo. Só a turma do Rio, que ele vai fazer um lançamento lá no Rio também. E eu entendo super essa pesquisa, Patrick. Eu tenho vivido empiricamente essa descrença aí com a Copa, sentido, com exceção do meu filho pequeno, que esse está empolgadíssimo com a Copa, e o marido também, que não fala em outro assunto, mas quando você vai naqueles lugares em que tradicionalmente se trata desse assunto, não tem tanta pichação nas ruas, não tem bandeirinha, etc. Eu acho que o início do Mundial, e principalmente se o Brasil do Tite mantiver a bola que está jogando, continuar indo bem, isso muda, isso se reverte. Eu já vi uma outra Copa começando com mau humor e reverter, que foi a de 94, que o Brasil quase não classificou e o Romário salvou a pátria no final, mas era um time que ninguém botava muita fé. Quando foi tetra ali, as pessoas ficaram felizes do mesmo jeito, foram para Paulista, etc. Então, na parte futebolística, eu acho que dá para reverter. O resto, eu acredito ao mau humor que existe com a situação do Brasil como um todo, né? Aquele 7-1 foi uma espécie de um início de um período nefasto da vida brasileira, né? Começou com 7-1 em casa, depois veio um governo Dilma que acabou antes de terminar, veio a Lava Jato mostrando tudo que mostrou, atingindo todo mundo, anos de recessão da qual a gente ainda não saiu, esse governo Temer que é mais mal avaliado que o da Dilma, então uma espécie de um inferno astral que começou com aquele 7-1 e não acabou ainda. Então eu acho que essa pesquisa mede uma ressaca que vem desde 2014 e que se estende por vários setores aí da vida nacional, Patrick. E só mais um recorte da pesquisa que a gente podia falar aqui, que tem a ver com isso que você também está dizendo, Vera, que enquanto 53% estão desinteressados com a Copa, 45% estão otimistas com o impacto das próximas eleições. Acham que o resultado de outubro vai ter um impacto positivo sobre a vida deles. Também são 45% aqueles que acreditam que os políticos eleitos serão melhores dos que ocupam os cargos atualmente. Como explicar essa... Eu acho que parte do princípio do tiririca de que pior do que tá não fica. que você acha? Olha que fica, hein? O que você acha desse recorte aí, Andreasa? Eu acho a esperança, né? Mas eu sou pessimista. Eu acho que essas coisas só pioram. Quando você tem uma crise dessa monta e uma evidente falta
inacreditável de lideranças, a renovação será falsa, porque no final das contas permanecerão aqueles que decidem, sem que haja uma elite política no Brasil, ou seja, sem que a gente tenha representação com ideias, com projeto, o baixo clero, como se consagrou e que antes era uma parte do Congresso, hoje em dia é a maioria. O Congresso brasileiro é um grande baixo clero. A minha visão é que isso permaneça. E também, aliás, meu artigo de hoje é basicamente sobre isso no Globo. O que se chama de centro ou de centrão, na verdade, é um eufemismo, um disfarce para a tentativa do establishment, do próprio sistema sobreviver. E eles farão de tudo para sobreviver. Então eu não acredito em renovação, eu acredito no melhor cenário, no mais otimista, na manutenção dessa miséria que nós temos hoje, mas não descarto a possibilidade de que pioremos, de que tenhamos representação pior, de que elejamos as piores pessoas do mundo, porque candidato para isso não falta. Pior do que tá, fica. Fala, Madu. Uma coisa que me parece clara desses números, dessas pesquisas e tudo, é o alinhamento da classe política sobre a realidade do Brasil e a realidade do brasileiro. A classe política hoje, ela além de não representar o conjunto da sociedade, ela vive um alinhamento, uma situação que eu não sei nem descrever, né, tão desligada da sociedade, ela é tão e a sociedade, por outro lado, identifica isso. Hoje existe quase que um ódio por parte da sociedade, e veja bem, é um sentimento que eu não aprecio, não valorizo, mas eu identifico. Existem algumas figuras públicas que realmente não podem hoje frequentar lugares públicos, por força do ódio que elas despertam na pessoa. E isso é horrível, é horrível. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal tem que pagar quase R$400 mil por ano para ter uma sala separada, para que os seus ministros não se misturem com o vulgo, com a patoleia, com o povo em geral. Porque muitos deles são alvo realmente de verdadeiro repúdio. Muitos parlamentares também não podem circular livremente porque não é que não representem, eles despertam os sentimentos mais baixos da população. E isso é muito triste de ver. Isso é um fato. O que vai acontecer com isso, eu acho que o Andreasa, em parte, tem razão. Não vejo muita possibilidade de mudança, no cenário, nos personagens, no elenco desse nosso patético teatro político. Agora, a ficar como está, o que vai acontecer no médio e longo prazo vão ter consequências gravíssimas, funestas. Essa tentativa de manter essa situação hoje, desse divórcio entre a sociedade, e a classe política, ela não passa assim em branco, não. Ela custa caríssimo. Já tem consequências. Nós tivemos agora, no final de maio, nesse movimento na área de transportes, o lockout misturado com greve, seja lá o que for, a gente viu o grau de irresponsabilidade, incapacidade da classe política de lidar com uma situação delicadíssima. Quer dizer, além de irresponsáveis, eles são incapazes. Além de inconsequentes, eles são incompetentes. Então, essa situação ela não pode perdurar por muito tempo. O próprio Fernando Henrique, o Brasil está reunindo condições para rupturas sociais que podem ter finais funestos, finais graves. Entendeu? E isso só se pode imputar a responsabilidade disso à nossa upper class, à nossa classe política, às nossas elites, aos nossos partidos, por completa e total irresponsabilidade.